Boa noite, a paz. Quantos estão felizes? Amém. Aleluia. Tenho apenas 20 minutos para falar um pouco sobre a oração em línguas. É algo que já está no meu coração. Só contando um pouco do testemunho, para quem não sabe, quando eu me converti, não foi por Jesus. Eu tinha visto na internet um cara orando em línguas e eu me apaixonei. E foi aí que eu tomei a iniciativa de vir para a igreja por conta disso. E eu creio que foi uma estratégia para que Deus me trouxesse até aqui, amém? E eu creio que tem muitas pessoas aqui que estão aqui por causa do louvor, dos instrumentos e da palavra também, amém? Mas eu quero ser bem breve para falar a respeito disso. Não sei se todos sabem, mas a oração em línguas só evidenciou a partir do Novo Testamento. Não há nenhum relato que fale ou que afirme que alguém orou em línguas no Antigo Testamento. A não ser uma profecia que Paulo cita lá em 1 Coríntios 14, 21, não precisa abrir, que fala a respeito de Isaías, que está lá em Isaías 28, 11, que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor ao seu povo. Algumas traduções dizem, os lábios trúbidos. Para quem não sabe, a oração em línguas é uma oração sobrenatural, onde você se conecta diretamente com Deus. Sabe? Quando você vê um casal de namorado conversando na praça, talvez você passe e não entenda o que eles estão falando. Assim tem que ser você e Deus. Tem que sussurrar. E você pode sussurrar com Deus, orando em outras línguas. Mas o quanto é importante falar em línguas, porque a Bíblia é repleta de versículos falando do poder e dos benefícios que a língua estranha traz para mim, para você e para o corpo de Cristo. 1 Coríntios 14, 4, a Bíblia diz que quem ora se edifica. E quem profetiza edifica a igreja. Romanos 8, 26 diz que quando eu oro em línguas, eu recebo refrigério e descanso. Mas lá em Hebreus também, ou em Efésios 6,13, versão ARA. Sabe, irmão, eu não estou aqui dizendo que falar em línguas é o ápice. Eu vim aqui te instruir para que você comece a praticar essa oração poderosa. Porque a oração em língua não é o ápice. Porque a Bíblia diz também em 1 Coríntios 13:1, que por mais que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tiver amor, serei como um sino que retoa, como um prato. Então não só adianta eu orar em línguas. Eu sei que é uma arma poderosa que o Senhor nos deixou. E eu preciso te dizer que se você é um crente que não ora em línguas, você é um crente desprotegido. E nós podemos nos proteger. Isso que está escrito em Efésios 6,13. Versão ARA. A Bíblia diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus. Depois de terdes vencido tudo, permanecer nas palavras. Estais, pois, firmes, vestindo, cingindo-vos a couraça da justiça, embraçando sempre Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Próximo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. O que é orar no Espírito? Orar em línguas. Porque onde o diabo mais nos atinge é na nossa mente. Você não tem como impedir que o diabo ele lance uma seta na sua mente. Mas você pode mandar ele embora. Porque o diabo ele pode ter a tua mente por alguns segundos, mas ele nunca vai ter o teu coração. Porque o teu coração não conhece outro Deus.
a não ser o Deus que soprou o fôlego de vida. Então você precisa orar constantemente em outras línguas. A Bíblia diz em 1 Coríntios 14, 18, Paulo diz: eu dou graças a Deus porque oro em línguas mais do que todos vós. Para que Paulo venha falar isso, ele tinha que ter uma convicção. Porque a igreja de Corinto era uma igreja grande, uma igreja que fluía nos dons. Então ele tinha que ter certeza do que ele estava falando. Ele tinha que ter uma convicção. Mas você pode pensar: não, mas eu não tenho tempo para orar em línguas. Minha vida é corrida. Eu tenho casa, eu tenho família. Talvez você saiu de sua casa, gastou 20 minutos para chegar aqui e vai gastar mais 20. São 40 minutos desperdiçados podendo orar em outras línguas. Sem contar que quando você fala em línguas não é uma oração natural, é espiritual. Quando você ora em português, você pensa na próxima palavra que você vai dizer. É assim ou não é? Mas quando você ora em línguas não. É com espírito. É com o teu espírito, liberando a oração em outras línguas. Liberando. E através da oração em línguas também você pode edificar a sua fé santíssima. Judas 1:20. Abra aí, por favor, Tiago. Vós, porém, amados, edificando-vos a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Orando no Espírito Santo. Orando em outras línguas. Sabe, irmão, não tenho vergonha de dizer. Eu sei que você vai me entender pelo Espírito. Você precisa orar em português, sim. Mas a oração em línguas é uma linguagem sobrenatural. Quando você conversa diretamente com o Pai. E praticamente eu não sei o que é orar em português. Não estou dizendo que você não precisa orar em português. Você tem que orar. Mas o que é que eu estou dizendo? Eu vivo na dependência do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito Santo sim. Acho que é em Romanos 8:26. Olha aqui para mim, por favor. Ou é Isaías 28:11. Romanos 8:26, é isso? Amém. Não estou dizendo que você não precisa se acordar pela manhã, declarar a palavra. Estou dizendo que você também pode se tornar dependente do Espírito Santo. Ao ponto de qualquer circunstância você dizer: Senhor, não sei como é que eu oro por esse caso, por esse assunto, por essa pessoa, mas eu confio no teu Espírito. E você começa a liberar a oração em outras línguas. Amém. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então temos que se tornar totalmente dependente do Espírito Santo. A Bíblia diz também que Paulo ele fez uma oração inspirada no Espírito pelos discípulos. Efésios 3:14. Efésios 3:14. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, Tiago. Versão ARA. A palavra diz: por essa causa me ponho de joelho diante do Pai, de quem toma o nome sobre toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza das suas glórias vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. Então Paulo fez uma oração inspirada no Espírito pelos discípulos. E eu e você também podemos orar um pelos outros, assim como eu falei agora há pouco, se tornando dependente do Espírito Santo, orando em outras línguas. Sabe, irmão, quando você ora em línguas, você entrega o volante na mão de Deus.
e Ele te leva onde você quer, e Ele te leva onde Ele quer te levar. Mas quando você só ora em português, você obriga Deus a entrar dentro do carro, e você leva Deus aonde você quer levar. Amém? Você precisa se instigar, orar em outras línguas o tempo todo. A palavra diz: medita no livro da lei dia e noite. Na minha versão é: ora em línguas dia e noite. Jesus foi até o jardim de Getsêmanes, Mateus 26, 36. E ele levou contigo Pedro, Tiago e João. Era chegado o grande dia. E ele pediu: vocês podem vigiar comigo por pelo menos 1 hora? E a Bíblia diz que Jesus diz: eu vou um pouco mais adiante e vocês fiquem aqui. E quando Jesus voltou, a Bíblia fala, não disse quanto tempo eles oraram, se foi 1 hora, se foi menos que 1 hora. Mas Jesus pediu para que eles orassem por pelo menos 1 hora. Em algumas traduções fala que quando Jesus volta, ele encontra os 3 dormindo e ele só fala com Pedro: Pedro, eu pedi para que você vigiasse comigo por pelo menos 1 hora. Na minha imaginação santificada, não está na Bíblia, mas eu acho que Pedro diz: mas Senhor, Tiago está do meu lado aqui, o Senhor não chama a atenção dele. João está do meu lado, você só chama a minha atenção. Eu acho que Jesus disse: é porque você teve uma revelação de quem eu sou. Porque em Mateus também, se não me engano, ele pergunta aos discípulos: quem eles acham que eu sou? E os discípulos respondem: o Messias, o grande. Mas Jesus pergunta para os discípulos: quem vocês acham que eu sou? Só Pedro respondeu e disse: tu és Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então naquele momento eu creio que Pedro teve uma revelação de quem Cristo é. Deixa eu te dizer, quando você ora em línguas, você tem uma revelação de quem Cristo foi e quem Cristo é. Abra aí, Tiago. 1 Coríntios 7 e 8. Perdão, Tiago. 1 Coríntios 2, 7 e 8. 1 Coríntios 2. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta, o qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Volta, Tiago. Mais um. Acho que é aí. É essa aí mesmo, Tiago. Passa 27. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Que sabedoria é essa? Preste atenção. Outra hora oculta. Essa oração, por muito tempo, se tornou oculta. Algumas denominações elas não creem no batismo no Espírito Santo e no falar em línguas. O qual Deus pré-ordenou. A palavra pré-ordenou significa que já foi antecipado desde a eternidade para a nossa glória. Próximo. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Quem eram os poderosos desse século? Não está se referindo ao século de agora, mas sim no século quando Jesus veio à terra. Em algumas versões, poderoso está escrito governadores. Quem eram os governadores daquela época? Aqueles que crucificaram o Senhor, Pôncio Pilato. E a Bíblia diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Espera aí, se os poderosos daquela época tivessem conhecido essa oração, eles não teriam crucificado o Senhor Jesus. Por quê? Porque se eles praticassem a oração em línguas, eles teriam a revelação de quem Cristo foi.
Então é essencial você falar em línguas. É essencial, irmão, você falar em línguas. A Bíblia diz que quem fala em línguas não fala a homem, senão a Deus. 1 Coríntios 14, 2. Aleluia. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém entende em espírito, fala mistério. Então quando você ora em língua, você está falando diretamente com Deus. É uma linguagem sobrenatural, que é diretamente você com o Pai. Sabe, alguns cristãos eles têm decidido viver o caminho do Evangelho só dependendo da oração em português. Só se apoiando na oração em português. E se você olhar, eles não têm tido tanto avanço. Porque quando você só ora em português é como você andasse em uma bicicleta de uma roda só. É isso mesmo, empinando. Você pode ir até longe, mas lá na frente você vai cair por falta de equilíbrio. Mas quando você concilia a oração em línguas com a oração em português, você pode ir mais longe. Então é sobre isso que eu queria falar, irmão. A Bíblia é repleta de versículos sobre a oração em outras línguas, mas eu só tenho 20 minutos e é isso que eu queria trazer para vocês, que vocês intensificassem por pelo menos 1 hora. Eu sei que algumas pessoas elas não têm o costume de orar, mas vá aos poucos, porque falar em línguas é diferente do ministério de línguas, de falar em línguas. Tem algumas pessoas que têm facilidade de orar e tem outras que não têm. Mas você pode elevar o seu nível em Deus. Começa com 10 minutos, depois passa para 20. E outra coisa, se você não leu ainda o livro em línguas depois do dia de Pentecostes, leia, irmão. Leia que vai abrir sua mente. Quando eu me converti, eu tinha visto alguns relatos na internet que eu só podia orar em línguas depois de muitos anos. E eu fiquei triste, porque eu tinha me apaixonado pela oração em outras línguas. Mas quando eu comecei a vir para a igreja e comecei a ler, foi o primeiro livro que eu li. Foi Línguas, depois do dia de Pentecostes. E aí foi onde eu comecei a fluir a respeito do falar em línguas. E eu falo isso aqui é para a glória de Deus. Eu sempre tenho orado, quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de falar a respeito de línguas e horário. Mas eu estou falando isso aqui para te instigar, para que você saia daqui decidido a orar. Eu me lembro quando eu chegava em casa depois dos cultos, eu não lia a palavra de Deus nos primeiros anos. Só chegava em casa, só estava a Bíblia no canto da cama e orar em línguas. E uma vez eu marquei no relógio, essas coisas são para a glória de Deus, mas para te incentivar. Porque quando você ora em línguas também a tua unção ela aumenta. Se você colocar lá na internet, quais são os grandes segredos dos homens de Deus, vai estar oração em outras línguas. Entenda pelo Espírito, eu estou dizendo que não é só falar em línguas, mas você precisa praticar. E essas coisas são para a glória de Deus. E o ápice que eu cheguei, marcando, cronometrando no relógio, porque eu comecei aos poucos também. Mas o máximo que eu passei orando em línguas sem parar foi 17 horas. E eu vou dizer, irmão, minha visão espiritual ela foi aberta. E eu queria que você, quando saísse daqui a partir de hoje, colocasse isso no teu coração. E eu te digo uma coisa, se você a partir de hoje começar a orar em outras línguas e sua vida não mudar, pode vir falar comigo, porque a minha mudou. Amém? Então era isso que eu queria falar. Só eram 20 minutos. E obrigado pela sua oportunidade.